Atos capítulo 20, 22 a 24, diz assim a palavra do Senhor. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. É certo que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Podem sentar. Queridos, esse texto de Atos, capítulo 20, versículos 22 a 24, ele se encontra num contexto daquele que eu considero, dentro do livro de Atos, o mais sensível, o mais tocante, o mais emocionante mesmo. Não sei se é porque eu sou pastor e talvez eu entenda um pouco do sentimento de Paulo e daqueles irmãos que estavam à beira da praia na cidade de Mileto. Contexto de Atos capítulo 20, Paulo ele se encontra na cidade de Mileto. Ele tinha saído de Troade, passado já pela sua última viagem missionária, e ele então chega à cidade de Mileto, e em Mileto ele envia uma solicitação, uma carta pedindo que os presbíteros, os pastores que se encontravam na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade que se tornou muito importante no ministério do apóstolo Paulo. A gente encontra isso no livro de Atos, e como Paulo ele foi usado por Deus para transformar a vida de muitas pessoas na cidade de Éfeso. Então ele tinha um carinho muito grande por aquela igreja, e ele envia uma carta convocando aqueles presbíteros, pastores, a se encontrarem com ele às margens de uma praia na cidade de Mileto. Olha que tocante, porque Paulo ele estava com uma viagem marcada. Paulo ele tinha um compromisso, e esse compromisso era se dirigir à cidade de Roma. É o que nós encontramos aí, a partir do versículo 13, e o discurso mesmo, onde nós vamos encontrar esse encontro de Paulo com os presbíteros de Éfeso, é a partir do versículo 17. Ele envia uma mensagem até a cidade de Éfeso, pedindo aos presbíteros que se encontrassem com ele na cidade de Mileto. Esse encontro se dá de uma maneira assim, profundamente tocante. Você pode ler esse capítulo, é belíssimo, né? A maneira como aqueles homens unidos, né, pelo Evangelho. A gente tem às vezes uma visão muito, muito distorcida do que é a masculinidade, né, do que é ser homem. E Paulo então ele discursa para aqueles pastores, ele dá recomendações, ele manifesta suas preocupações e tudo mais. Aqueles irmãos que se encontram em Mileto com ele, que vem de Éfeso, uma distância considerável, se encontrar com ele naquela cidade de Mileto, à beira da praia. Então Paulo conversa com eles, fala dos perigos, do que viria após sua partida, e ele diz: agora eu sei que vocês não verão mais a minha face. E aqueles homens então, ao final de todo o discurso de Paulo, eles se abraçam, eles choram. Diz o texto que eles beijam Paulo, né? Assim, numa manifestação de carinho, de apego cristão, de um amor genuinamente evangélico, de uma compaixão, de uma saudade, sabe, daquela pessoa que impactou e transformou a sua vida, de um homem que foi importante em toda a sua caminhada. Então, o texto de Atos, capítulo 20, para mim, de todo o livro de Atos, de todas as histórias, para mim é o mais tocante, o mais sensível. E quando eu leio, né, esse texto, como eu li Atos 20, 22 a 24, eu lembro de uma coisa. Se nós formos comparar com o que está acontecendo no livro de Atos, o que eu lembro é um pouco espúrio, no sentido de que, poxa, como é que você compara algo tão belo, vários pastores à beira de uma praia, se despedindo do apóstolo Paulo, com muitas lágrimas, eles se ajoelham, eles se abraçam, eles beijam aquele homem que para eles foi tão importante. Eu vou comparar com uma história, com um filme que eu vi há muito tempo atrás, e eu acho que vocês viram também. É um filme chamado Resgate do Soldado Ryan. Não sei quem viu, é um filme de 1988. Não é um filme novo, mas para mim, em termos de um filme que tem como fundamento, como pano de fundo a guerra, para mim até hoje ele é quase insuperável. Tem alguns que são bons,
mas como o resgate do soldado Ryan, a temática em si é um filme também muito tocante, né? Principalmente que fala de uma mãe, ela, se eu bem me lembro, eu não vou lembrar a quantidade de filhos, ela tem uns 4 filhos, e esses 4 filhos são homens, esses 4 filhos são encaminhados à guerra, e desses 4, 3 morrem em batalha, e essa mulher, ela vai receber 3 cartas ao mesmo tempo, dizendo que seus 3 filhos morreram. E então disse, não, a gente não pode entregar uma 4ª carta a essa mulher. Então se separam homens, né, sobre o comando de Tom Hanks, ele está nesse filme, é um filme de Steven Spielberg, e se é Spielberg, provavelmente é muito bom. E então eles são encaminhados para resgatar esse soldado Ryan, que estava então no fronte de batalha, numa das áreas mais difíceis da Europa. E eles então, eles encaram toda uma série de desafios, toda uma problemática, né? Colocam suas vidas em risco. A maioria deles morrem na tentativa desse resgate. E o que me chama a atenção é que uma das últimas cenas do filme, quando o Tom Hanks está ferido e já perto de morrer, o Ryan, ele se aproxima dele e o Tom Hanks diz assim para ele, né? Faça valer a pena. Quer dizer, o sacrifício de tantas pessoas naquele dia fatídico em que companheiros, homens de valor, cumpriram valorosamente a sua missão, ele se aproxima e ele diz para aquele homem que foi salvo, às custas de muitas vidas, faça valer a pena. E a última e derradeira cena do filme é Ryan, já idoso, no cemitério onde está enterrado aquele homem que foi um dos responsáveis por salvar a vida. E ele se encontra ao redor daquele túmulo com seus filhos, seus netos, e ele volta, ele vira provavelmente para sua esposa, seus filhos, e diz, diga para ele que valeu a pena. E o que eu fico me imaginando, tanto dentro dessa cena, desse filme, quanto desse texto de Atos, da fala de Paulo, em Atos capítulo 20, 22 a 24, será que eu tenho vivido uma vida que vale a pena? Será que de fato a minha vida tem um valor, um sentido, e de alguma maneira represente, nem que seja de maneira opaca, o brilho da gloriosa morte e ressurreição de Cristo? Porque foi grande demais o que Jesus fez por nós. A sua morte, a sua ressurreição, o seu sacrifício e tudo aquilo que ele representa, que nós passamos a vida toda estudando, pesquisando, ensinando e pregando, e nós não conseguimos exaurir a riqueza da graça de Deus que há em Cristo Jesus. E eu fico me perguntando, será que um pouco do brilho dessa glória, por menor que seja, está presente nas minhas ações, no meu comportamento e no meu ministério? E é interessante que Paulo ele vai compartilhar versículos 22 a 24 com homens que passam e enfrentam as mesmas situações que ele enfrenta. Pastores, presbíteros, missionários, homens de Deus que receberam o encargo do Senhor, de todos eles o mais excelente, mas aquele que com certeza envolve muito mais sacrifício. Nesse momento, Paulo ele fala em sua partida para Roma. E ele sabe, é interessante o texto, porque ele vai falar sobre certeza e incerteza. Primeiro, ele vai falar sobre incerteza, ele diz, eu não sei o que me aguarda. Eu posso morrer em Roma. Eu vou para Roma, isso é uma certeza que eu tenho, eu vou chegar lá, como de fato, até o texto, né, final do livro de Atos, a gente sabe que Paulo ele chegou em Roma, seu primeiro aprisionamento, mas não foi o seu aprisionamento final, ele foi preso depois outra vez, e essa também, a sua morte não é narrada no livro de Atos, mas ele tem uma certeza, que cadeias e prisões, tribulações acompanhariam a sua vida. Olha só o que diz, versículo 23, primeiro versículo 22, não sabendo o que ali vai me acontecer, mas ele vai. A gente faz tanta coisa esperando ter certeza de tudo.
A gente só quer tomar decisão quando está tudo certinho, quando estamos plenamente convictos de tudo que pode dar certo e dar errado. Paulo, ele sabe que ele deve ir a Roma, isso está claro no coração dele, mas ele disse: eu não sei o que me vai acontecer ali. Talvez ele tenha orado noite a fio, talvez ele tenha buscado o Senhor por vários momentos. Senhor, eu devo ir a Roma, o que eu vou fazer em Roma? Eu vou morrer em Roma. Mas ele diz, ele não recebeu de Deus absolutamente nenhuma revelação no que diz respeito ao que aconteceria. Mas no versículo 23 ele diz, exceto, a única coisa que ele sabe é que o Espírito de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Que certeza! Eu não sei você, meu irmão, mas eu teria aquele ímpeto de não ir para Roma. Ora, se eu sei que ali me aguardam prisões, tribulações, sofrimentos, por que eu vou para Roma? Mas Paulo, ele recebeu essa incumbência da parte do próprio Deus. Então, Paulo, ele está obstinadamente santo, consagrado ao Senhor, obedecendo aquilo que Deus tinha determinado que ele fizesse, independente de todas as incertezas, do quão bom seria essa viagem, do quão boa, do quão produtiva seria essa viagem, e as suas certezas de que ele chegaria, mas mediante todo um processo de dor, de sofrimento, de perseguição, tudo isso acompanharia a sua viagem. Sabe por quê? Porque sofrimento, tribulação, dificuldade, Paulo já estava acostumado. O que vai acontecer com Paulo não é nada fora daquilo que já estava acontecendo. O que aconteceria com Paulo nesse trajeto até a cidade de Roma não é nada diferente daquilo que ele já experimentava na sua vivência cristã. Então, Paulo era um homem ideal e preparado para essa obra que Deus tinha então incumbido. O que nós precisamos, amados, chamar a atenção é que Paulo, ao final de sua vida, ele já tinha certeza de que tinha cumprido toda a sua missão. Eu sei que isso é um texto que a gente fala muito para a pessoa quando falece. 2 Timóteo 4, 6-8, quanto a mim já estou pronto, já estou sendo oferecido perdão por libação e o tempo da minha partida chegou. Agora aqui não é partida para Roma, aqui é partida para a morte. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me aguarda a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo aqui ele estava com o sentimento de ter concluído toda a obra que Deus lhe dera para fazer. E eu não sei, amados, se ao findar da minha existência, se eu teria a mesma convicção de Paulo. Eu fiz tudo o que Deus mandou fazer. Eu fui um bom pai, eu fui um bom pastor, eu fui um bom filho, eu fui um bom esposo, eu fui um bom crente. Preguei o quanto eu podia, vivi, orei, li a Bíblia, estudei, usei bem meu tempo, usei bem meus recursos. Eu não sei se ao final da minha vida eu vou poder dizer isso que Paulo falou. Na verdade, eu não sei se a maioria dos crentes ocidentais, que tem uma vida tão luxuosa, tão agradável, se eles poderão alguma vez dizer isso. O que Paulo nos ensina, amados, nesses versículos 22 a 24, é que o valor da nossa vida está no propósito para o qual nós fomos criados. Paulo, ele tem essa consciência de que sua vida tem um propósito, um motivo. Ele foi salvo, ele foi conquistado por alguma razão. Alguns propósitos, é bem verdade, que nós traçamos para nós mesmos. Nós temos as nossas ambições, nossos sonhos, nossos desejos, nossas expectativas, e essas coisas mudam conforme o sabor das nossas vontades. Dia desse, Thomas queria ser surfista. Outro dia ele quer ser pastor. Outro dia ele quer ser engenheiro. A última dele agora é que ele quer ser construtor. Então, muitas vezes, os nossos projetos de vida, eles mudam de acordo com o mundo e de acordo com a nossa perspectiva de vida.
Não tem absolutamente nada de irreal, de louco, de pecaminoso nisso. Você vai mudando a sua vida conforme você vê as possibilidades se apresentarem. Então pode aparecer para você a oportunidade de viajar para um país estrangeiro, para outro lugar do mundo, pode aparecer a oportunidade para você fazer um outro curso, e isso então vai mudar o seu rumo de vida, não tem problema. É como eu sempre digo, Deus, se Ele abre a porta, entra pela porta que está aberta. E a gente entra, digamos assim, numa situação meio complexa, que é o que nós chamamos de vontade revelada de Deus e a vontade oculta de Deus. A Bíblia diz que aquilo que Deus revela é para os homens, aquilo que é oculto pertence a Deus. Então nós não sabemos, tintim por tintim, todos os detalhes do plano específico de Deus para a nossa vida. É impossível saber disso. O que eu sei é o plano geral, é a maneira como Ele quer me salvar, a maneira como Ele estabeleceu que eu deva viver. Aquilo que está na palavra é a vontade revelada de Deus. Agora, fora disso, é oculto. Eu oro, às vezes eu tateio, eu consigo encontrar alguma coisa aqui, outra ali, às vezes não. Às vezes eu só entrei pela porta. Se Deus abriu a porta é porque eu entrei, se Ele fechou não dá para passar. O que Paulo está dizendo é desse propósito que é muito maior do que os nossos propósitos individuais. É maior do que Ele mesmo. É maior do que o próprio Paulo. É algo que lhe foi dado pelo próprio Deus. Deus, Ele deu a Paulo um objetivo, uma vocação, um propósito, e ele está consciente de que ele precisa cumprir cabalmente esse propósito. 2 Coríntios 5,15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que? Esse é propósito. Qual o propósito então da minha vida? Por que Cristo me salvou? Para que eu vivesse para Ele, para que a minha vida fosse dedicada a Ele. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo de vida. Não preciso ficar orando, Deus, porque o Senhor me salvou, Pai, eu preciso que o Senhor me revele, porque me escolheu. Já está descrito na Escritura de que Ele me salvou para que eu viva para Ele. Romanos capítulo 11, 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. É tudo dele, é tudo para ele, é tudo por ele. Então a nossa vida é uma vida que tem um sentido, tem um valor e tem um propósito em Cristo. Até Pedro, a gente não fala mais agora de Paulo, fala de Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele vai concordar com isso quando diz: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual o propósito de vida do crente? Manifestar essa luz, manifestar a glória de Deus. Por isso que eu fico me questionando, será que em mim brilha, né? Às vezes não é um sol, pode ser aquele brilho de lantejola, de caco de vidro, aquelas bijuteriazinhas que parecem um diamante, né? Que você joga aquela luz, ela brilha, opaca, fraca, mas brilha. Então como? Porque Cristo, Ele me chamou das trevas para a maravilhosa luz dele, a fim de que eu compartilhasse dessa luz com as pessoas. E é isso que Paulo está fazendo. Por isso ele corre o mundo, por isso ele percorre cidades da Grécia, da Macedônia, por isso ele se encaminha para Roma, ele vai de um lado para o outro, e onde ele vai o propósito é o mesmo, é proclamar as virtudes, a glória, a maravilhosa graça salvadora que há em Cristo Jesus. Esse é o propósito de vida dele, e deveria ser, como nós lemos na palavra, o propósito de vida de todo cristão. Por que eu quero casar? Para manifestar ao mundo a maravilhosa glória do Senhor, porque eu quero ter filho, para que através do ato de eu ser pai, eu possa manifestar a gloriosa graça do Senhor, que é em Cristo, porque eu quero ter um bom emprego, porque através desse emprego eu quero mostrar para o mundo a gloriosa graça de Deus, que é em Cristo. Então, todas essas coisas deveriam objetivar a nossa vida.
tudo, o tipo de profissional que você é, o que você faz, como você se relaciona com as pessoas, como você trata as pessoas, tudo isso manifestando a graça, a glória da obra inefável, maravilhosa de Cristo que nos salvou. Paulo também ele sente a necessidade de cumprir esse propósito. E é justamente nesse sentido que está o valor da vida cristã, da necessidade de cumprir o propósito. Eu acho interessante que com o passar do tempo, a gente tem colocado esse primeiro propósito em segundo lugar. Não é mais o grande propósito da nossa vida, é algo que muitas vezes vem em consequência das nossas ações. Nós hoje encaramos assim: o ato da glorificação a Deus, da exaltação da obra maravilhosa de Cristo em nosso favor, é apenas uma consequência de algumas das nossas ações altruístas. Muitas vezes não é o que nos move, mas é a consciência de alguma outra coisa, é a consequência de algo que fazemos. Não é o que nos leva a fazer, mas é o resultado do que fazemos. Tem que ser as duas coisas, tanto que nos conduz, quanto o resultado daquilo que nos conduz. Por que eu faço? Eu faço porque eu devo ser movimentado, movido para glorificar o nome de Deus. E qual o resultado disso? Glorificar o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 38, os heróis da fé cumpriram o seu propósito, tanto que o testemunho daqueles crentes do Antigo Testamento ecoam por toda a eternidade. O que eles fizeram de fato manifestaram a glória do Senhor no Antigo Testamento. A graça salvadora de Cristo ainda sequer que era chamado de Cristo. E tudo que somos, temos e fazemos deve ser um instrumento para mostrar ao mundo quem é Jesus em nossa vida. Eu faço com esse propósito, porque eu sou um bom funcionário. Eu sou um bom funcionário porque eu quero, através disso, mostrar quem é Jesus na minha vida. Esse deve ser o propósito principal, o propósito maior que conduz cada uma das nossas ações. Por isso o pecado, queridos, para um crente que tem esse coração, se torna algo extremamente duro, porque nos impede de realizar esse propósito. Pecado é algo que traz muitas dificuldades para aqueles homens e mulheres crentes que querem de fato manifestar a glória do Senhor, porque sempre são um terrível impedimento para isso. Esse é o valor da vida, segundo o que o apóstolo Paulo está dizendo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o viver de Paulo, é Cristo. Cristo é o viver. Se não for assim, amados, se cumprirá em nós o que diz Mateus 5, 13 a 16. Se não formos capazes de manifestar essa luz e salgarmos esse mundo, nós perderemos completamente o sentido para a nossa vida. Porque nós somos aquela luz que não pode ser colocada debaixo do alqueire e nem o sal que pode perder o seu sabor. Qual é então o propósito da vida cristã, de acordo com Paulo, no versículo 24? O mais alto de todos os propósitos é testemunhar o evangelho da graça de Deus. É isso que deveria conduzir todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, todo adolescente. Tudo, absolutamente tudo, deveria nos conduzir para assumirmos dentro de nós o grande propósito da vida cristã, que é proclamar a graça do Senhor. Tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que somos como indivíduos e como igreja deve apontar para a necessidade de cumprir esse propósito. E nós então deveríamos estar nos avaliando perante a nossa capacidade de estar cumprindo ou não. Estamos de fato realizando e colocando em prática
o objetivo maior da vida cristã, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Esse deve ser o objetivo de cada um de nós. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim, com o propósito de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Esse é o objetivo, para sermos para o louvor da sua glória. Que as pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Cristo, olhem para nós, para a nossa experiência, para a nossa vida, para as nossas famílias e digam, e vejam, e testemunhem do Cristo que está em nós. Por mais, queridos, que não sejamos como Paulo, os missionários enviados ao mundo, com o objetivo exclusivo de viver para a pregação do Evangelho, ainda assim nenhum crente deve se excluir da necessidade de proclamar o Evangelho do Senhor. Não era o propósito apenas de Paulo. Paulo é missionário, é diferente. Paulo era o apóstolo aos gentios. Paulo, ele foi um homem que teve uma revelação do Senhor, ele fez um seminário intensivo com Cristo já ressurreto. Paulo é Paulo. Ninguém, irmãos, está dispensado da necessidade de proclamar o Evangelho da graça do Senhor. Somente aqueles que não conhecem a Cristo. Só os ímpios devem se miscuir, devem se ausentar desse grande trabalho de proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Talvez nós não sejamos como Paulo, indo a Roma, ou a Espanha, ou a Mileto, ou Éfeso, ou a Macedônia, a Grécia. Talvez não sejamos escolhidos para desenvolver o nosso ministério dessa maneira, mas eu posso ser enviado ao meu vizinho, à minha família, ao meu colega, às pessoas que moram no meu bairro, às pessoas que moram na minha rua. Para esses pesa sobre mim a responsabilidade de proclamar-lhes o Evangelho Salvador. Se não estamos fazendo isso, amados, alguma coisa há de errado dentro de nós. Não é certo ocultar e esconder a luz que brilha da glória do Senhor. Se não estamos fazendo, estamos errando em alguma coisa. Se isso não ocupa o primeiro lugar da nossa vida, algo de errado há conosco. Talvez estejamos preocupados demais com as nossas próprias questões, estamos imbuídos demais do sentimento de busca de um propósito específico para a nossa existência, no sentido de qual vai ser a minha profissão, com quem eu vou casar. Talvez outros sejam os nossos dilemas, talvez outras sejam as nossas demandas, mas acima de tudo, amados, martela sobre a nossa consciência a necessidade de que, acima de tudo, fomos salvos para proclamar as virtudes do Senhor. Você pode não ser o melhor profissional da sua área. Tem gente melhor do que eu no que eu faço. Tem gente melhor do que você no que você faz. Mas uma coisa você deve buscar com todo o intento e máxima capacidade da sua vida: proclamar o Evangelho. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações e chamando a atenção para algumas coisas. Primeiro, esse texto nos deixa bem claro, amados, que a vida cristã, ela possui as suas dificuldades. Possui para todo mundo. Não vai ter para você porque você é mais bonita, é? Você é mais inteligente? Você é mais missionário do que Paulo. Ora, se mataram Jesus, você espera o quê? Propósito, a vida cristã, ela possui suas dificuldades. Dificuldades externas, o mundo persegue, ele maltrata, ele não aceita a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, ele persegue. Claro, não é uma perseguição com armas, ainda não é uma perseguição na ponta do fuzil,
Não é ainda uma perseguição que se prenda àquelas pessoas que pensam de maneira ortodoxa bíblica. Quando a gente defende que Deus ele criou homem e mulher e que homossexualidade, não pode nem falar homossexualismo, né? Homossexualidade é pecado. Então, você é perseguido, você é calado, matam você virtualmente. Você deixa de ter voz. Então existe uma certa perseguição. Ainda não é a perseguição de baterem em você, de tirarem tua família e teus bens. Mas o mundo, não nos impressionemos e nem nos iludamos de que o mundo é sim um ambiente hostil para a igreja do Senhor. Sempre foi e sempre será, até a volta do Senhor. E deveríamos então, já que vivemos num período de relativa bonança, prosperidade e liberdade, termos uma grande desenvoltura na pregação do Evangelho, o que nós não temos. E isso testifica contra nós, porque temos toda a tecnologia, toda a liberdade, tudo, absolutamente tudo. E ainda assim fazemos bem menos do que outros que não têm essas coisas. Então isso testifica contra nós. Então o mundo ele representa uma ameaça, uma grande dificuldade para a gente. Claro, né, tem as questões do mundo que independentemente de quem você seja crente, se é espírita, se é ateu, que prejudica alguém vai prejudicar você. Por exemplo, você mora numa rua, talvez seja a rua Mossoró, que vez por outra tem enchente e a água entra na casa de todo mundo. E a água não vai escolher, eu só vou entrar na casa do espírita, eu só vou invadir a casa do ateu. Ele vai entrar na casa do crente também. Bala perdida não acerta a sua cabeça de espírita. Isso é o mundo, é a maldade do mundo, é um mundo pecaminoso, em destruição, que caminha para a condenação. Então esse mundo, para quem tem ansiosa expectativa por um reino eterno do Messias, uma vida eterna, sem dor e sofrimento, esse mundo sempre vai ser um lugar onde todos os nossos descontentamentos, eles deverão pesar. Eu não posso viver contente num mundo com tanta injustiça, com tanta hipocrisia, com tanta maldade. Então isso deve me impactar de alguma maneira. Então o mundo para mim representa uma coisa ruim, é uma dificuldade. Outra coisa, o diabo. A gente não deve negar a existência do diabo, como hoje, né, tem igrejas que nem falam mais sobre essa criatura. Mas o diabo, não vamos nos enganar de que às vezes ele está, como diz, né? Ele anda para trás, né? Só para pegar impulso, porque ele quer mesmo é destruir a nossa vida. Então o diabo ele tem as suas dificuldades. E tem as dificuldades internas, os nossos próprios pecados. Aquilo que está dentro de nós, as nossas iniquidades, as nossas desconfianças, as nossas paixões, as nossas compulsões e tudo que existe dentro de nós que representa uma série de dificuldades. A gente vai escolher alguém para namorar, escolhe errado, escolhe mal, escolhe gente sem vergonha, escolhe mulher sem caráter, homem sem compromisso, e depois vira a vida do inferno quando casa e fica reclamando da vida. Por que escolheu errado? Porque os padrões do coração eram padrões errados. Ou então a pessoa não trabalha direito, é aquele funcionário público padrão, né? Relapso, vive se atrasando, né? Graças a Deus eu tento não ser esse padrão. Mas aí quando você perde o emprego, aí fica botando a culpa no Satanás. Então o nosso pecado, apesar da gente não gostar muito de falar sobre ele, isso traz para a gente muita dificuldade. Então o mundo, esse espaço, a vida cristã como nós vivemos, tem muitas dificuldades. Elas sempre nos acompanharão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai esperar estar tudo bem para começar a proclamar o Evangelho, a viver o Evangelho? Já de maneira nenhuma. A gente não vai esperar que o mar se acalme para poder lançar o barco da vontade do Senhor no oceano. A gente vai do jeito que está. A gente vive com a vida que a gente tem. Tudo que Deus nos deu, coloque em primeiro lugar o que deve estar em primeiro lugar.
Tudo que Deus nos deu, Deus deu com o propósito de proclamarmos o evangelho da graça. Porque eu tenho um filho, vocês viram aqui, maravilhoso, ativo demais, inteligente, eu não sei, mas eu preciso, através da minha relação com ele, da criação dele, manifestar a glória do Senhor. Porque Deus me deu um trabalho, porque Deus me deu algum tipo de bem, alguma qualificação mental, intelectual, porque Deus me deu relacionamentos, porque eu não sou aquela pessoa que vive como eremita no meio da floresta, encerrado lá dentro de uma gruta, sozinho, solitário, comendo bicho, bebendo água no ribeirão. Por que eu não sou assim? Porque Deus, Ele me faz ter relacionamentos, porque Deus, Ele quer que eu fale de Jesus para essas pessoas. Então nós precisamos utilizar tudo que Deus nos deu para proclamar o evangelho. As coisas, elas não são fatores concorrentes, ou seja, ou eu faço alguma coisa ou então eu proclamo o evangelho. Não dá para fazer as duas coisas juntas. Não é isso. Não é essa ideia de ou eu faço uma coisa ou eu faço outra coisa, ou eu cumpro o meu propósito pessoal de vida, ou então cumpro o propósito de vida que Deus me deu. Não é isso. Também não é aquela ideia de nós fazemos um e com o tempo que sobra fazemos outro. Então eu tenho a minha faculdade, eu tenho meu trabalho, tenho a minha família, e se der tempo eu me envolvo no evangelismo da comunidade, eu vou fazer parte da comissão de evangelismo. O tempo que sobra, vamos separar 1 hora antes do culto para distribuir folheto. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. Não estou dizendo que isso é errado. O que eu estou dizendo é que você não pode resumir aquilo que deveria ocupar 24 horas do seu dia em um dia apenas, em 1 hora apenas da semana. Não é o secundário, é o principal. Tudo, absolutamente tudo que Deus nos dá é dado para proclamarmos o evangelho da graça. E terceiro e último, nós precisamos lembrar que todos nós nos apresentaremos diante de Deus. Esse é o fim de toda a existência humana. É nos apresentarmos perante o Senhor e daremos conta de tudo que fizemos, com tudo que Ele nos deu. Tudo, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. O que você fez com as coisas que eu lhe dei? Lhe dei oportunidades, lhe dei bem, lhe dei títulos, lhe dei relacionamentos, lhe dei dons, lhe dei talentos, e no final de tudo, o que você tem para me apresentar? E todos nós um dia nos apresentaremos perante o Senhor. Então, amados, nós devemos nos esforçar para cumprir a parte que Deus nos deu, que Deus me deu. Ele não chama Igreja Batista do Natal, ele chama Anderson. Eu dei para a igreja. Não, eu dei para Anderson. Porque a gente dilui a nossa responsabilidade na igreja. Muitos crentes entendem a igreja como isso, diluição de responsabilidades. Eu não faço, mas alguém está fazendo. Então é como se eu fizesse. É muito complicado, irmãos. Muito complicado. Essa visão de que a gente dilui a nossa responsabilidade dentro da comunidade cristã. Comunidade é um lugar onde todos assumem a responsabilidade. E a gente muitas vezes resume a nossa experiência de comunidade cristã no culto dominical. Isso também não é ser comunidade. Comunidade é a vivência de Cristo em todas as ações, durante todos os dias da nossa vida. E todos os dias da nossa vida, nós vivemos para proclamar o evangelho da graça do Senhor. Deve ser assim. É obrigatório que seja assim. Se não estamos fazendo, algo de errado está acontecendo dentro de nós. E nós precisamos, com muita humildade, amados, pedir a Deus que nos mostre através do seu Espírito aonde eu tenho falhado. Eu não vou diluir a responsabilidade da igreja ou na igreja. Eu vou dizer aonde Anderson tem falhado. E se cada
membro individual fizer essa busca pessoal, Deus ele trabalha então na comunidade, porque comunidade é formada por indivíduos. E Deus ele trabalha em nós, a partir da individualidade, para que ele então alcance toda a nossa comunidade. O nosso objetivo é chegar ao final da vida e ao sermos abraçados pelo Senhor, ele diga, valeu a pena, esse daqui valeu a pena. Deitarmos então para o nosso último suspiro, cabeça no travesseiro, aonde for, chegarmos à conclusão que valeu a pena. Eu fiz o que eu podia, encerrei a carreira, guardei a fé. Fiz tudo o que o Papai do Céu mandou. Eu posso dormir com a minha consciência tranquila de que eu fiz tudo o que eu podia. Amém, queridos? Que o Senhor nos leve a uma reflexão sobre a nossa vida, o objetivo, o propósito que nós temos dado para aquilo que recebemos do Senhor. Ele nos chamou e convocou. Ele nos resgatou com um propósito, nós precisamos cumprir esse propósito. Por mais difícil que seja, como eu falei no início da nossa reflexão, eu imagino que para Paulo, que bom, eu vou para Roma, eu vou sofrer naufrágio, eu vou levar chibatada, eu vou ser preso, eu vou apanhar na cadeia, Senhor, obrigado. Tanto que esse encontro final, ele é encerrado com lágrimas. E muitas vezes o caminhar cristão envolve mais lágrimas do que sorrisos nesse mundo. Mas no final da nossa jornada, ao passarmos para o Pai, as nossas lágrimas serão transformadas em riso, na presença gloriosa do Senhor, quando formos recebidos por Ele. Amém? Vamos orar.